Então vamos lá para ver como que será a nossa abordagem de vendas, tá? Então vamos falar sobre conversão. Como eu disse, não se preocupe muito com a conversão. Claro que você precisa seguir uma estratégia, precisa ter técnica de abordagem, mas se você fez a tarefinha de casa, do mirar, do atrair, do relacionar, o converter vai fluir muito facilmente, muito naturalmente, tá bom? Então olha só. Primeira dica que eu te dou: prometo que o seu público quer e entregue o que ele precisa para conseguir o que quer. O que eu quero dizer com isso? Se o público quer estética, eu quero reduzir minha barriga. Fala que no seu grupo ele vai aprender estratégias para chapar a barriga. Não precisa falar que para isso acontecer, ele vai precisar retirar açúcar, retirar refinados, fazer atividade física, beber muita água, talvez fazer algum procedimento estético, enfim, não precisa você dizer como ele vai conseguir isso, mas prometa que no seu grupo vai ter. Claro, você só vai prometer aquilo que o seu método, se a pessoa, vamos supor, você criou um método e você tem certeza que se a pessoa seguir certinho, ela vai ter um resultado de reduzir a barriga. Tá? Então, se você está prometendo reduzir barriga, o seu método tem que entregar isso. Porém, você não precisa focar no método. Por quê? A pessoa, antes de comprar, ela pode ficar com medo de pensar assim: eu não vou dar conta de seguir. Se você ficar falando demais tudo que a pessoa tem que fazer para conseguir o objetivo dela, ela vai achar que é difícil, que ela não é capaz, que ela vai perder dinheiro e ela não vai comprar, não vai nem entrar em contato com você. Então, foca no que a pessoa quer. Né? Então, você quer barriga dos sonhos? Vem para o meu grupo de emagrecimento, posso te ajudar, clica aqui e saiba mais, entendeu? E aí, lá no grupo é que você vai mostrar o passo a passo. Deixa a pessoa ficar sempre focada no objetivo alcançado e não no caminho que ela vai ter que percorrer até chegar nesse objetivo, tá bom? Isso não é agir de má fé de forma alguma, tá? Isso é técnica, por quê? Para você mesmo, se você eu te falar assim, vem aprender a lançar grupos de emagrecimento. E aí, antes de te vender, eu ficar falando, mas você tem que aprender a fazer live, você tem que aprender a gravar vídeo, você tem que aprender a fazer postagem, você tem que aprender a fazer palestra. Eu ficar te falando tudo que você tem que fazer, fica parecendo que é algo tão inatingível que você vai desistir antes mesmo de comprar. E comprando, eu sei que a pessoa vai ter a oportunidade de aprender, de testar, vai ter minha ajuda, meu suporte, vai poder se relacionar com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então, a chance dela conseguir é muito maior do que se eu já tirasse ela de ideia logo de cara, quando eu fico focando muito no caminho que ela vai ter que trilhar para chegar lá, entendeu? Então, se o seu público quer estética, prometa a estética. Eu sei que vai melhorar a saúde, disposição, vai melhorar um monte de outras coisas na vida dele, mas ele quer estética, não fica falando de outras coisas, não fica falando do que ele vai ter que fazer, tá? Isso na hora da venda, não faça. Isso é para o pós-venda. No pós-venda, a gente vai explicar qual é o método do passo a passo que ela vai ter que seguir lá no grupo. No pós-venda, você vai explicar tudo para ela, mas para atrair, para ela ter a decisão de compra, foca no desejo do público. Desejo, tá? Vamos continuar. Como divulgar o seu grupo? Ó, você pode fazer um textinho assim, para quando a pessoa entrar em contato, ou até mesmo para postar nas suas redes sociais, se for o caso. Ó, o grupo de emagrecimento, se você tiver um nome, né? O grupo Cintura Fina, Cintura de Pilão, por exemplo, que é uma das meninas que eu vi que já estão usando esse nome. O grupo Cintura de Pilão é para você que deseja conquistar uma barriga sarada, reduzir medidas abdominais, uma coisa assim, e com isso ainda conseguir reduzir até 10 quilos, resgatando a sua autoestima, recuperando o seu guarda-roupas que está perdido, um exemplo, tá? Sem precisar, e aí aqui é superando as principais dificuldades ou objeções, sem precisar. Vamos supor que o seu público não quer ir para academia, sem precisar ficar se matando na academia, sem precisar fazer dieta muito restritiva, sem precisar nunca mais comer tudo que você gosta. Tá? Então, o que seria para o seu público uma dificuldade que ele pensaria assim, mas eu não dou conta por causa disso? E aí você fala que é sem precisar fazer isso, entendeu? Claro que tem que estar muito alinhado com o seu método, muito alinhado com o seu público.
Ó, essa abordagem chama a atenção e mostra uma promessa de resultado. Então, quando eu falo, o grupo Maratona da Beleza é para você emagrecer, né, até 10 quilos. Por exemplo, meu grupo era de 3 meses. Eu falava assim, o grupo Maratona da Beleza é para você que quer emagrecer até 10 quilos e, com isso, conseguir recuperar sua autoestima, conseguir recuperar sua independência, nunca mais depender de dieta, né, sem precisar fazer dieta restritiva, uma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas isso aqui é uma estrutura de abordagem, de gancho, para chamar a atenção e a pessoa já pensar assim, nossa, que interessante, né? Eu quero saber mais, tá bom? Então, a ideia é a pessoa, não é você explicar nessa frase tudo que vai ter no seu grupo. Ela tem, quanto mais curta essa frase, melhor. A ideia é chamar a atenção e prometer gerar na mente do cliente uma promessa de resultado que tem a ver com o desejo desse cliente. E fazer que ele tenha o interesse de saber mais. E ele entra em contato com você e pergunta, me explica mais como funciona, tá? Essa é a ideia, esse é um gancho que você pode usar. Tanto nas redes sociais, quanto quando a pessoa vier falar com você, como funciona seu grupo? Você fala, olha, meu grupo é para que você emagreça e consiga isso e isso sem precisar disso. Entendeu? A pessoa fala assim, nossa, que legal, como que funciona? Aí você pode explicar melhor, fala, olha, o grupo começa dia tal, o valor é tantos reais, vai ser 6 semanas de grupos presenciais, vai ter esse local, não sei o que, não sei o que. Quer o link de inscrição? Um exemplo, tá? Um exemplo, eu tenho que a estratégia completa, mas só para te mostrar que esse gancho aqui, ele pode ser usado na divulgação e também como resposta para quando a pessoa entrou em contato querendo saber mais. E aí você inicia a conversa usando ele e depois vai desenvolvendo a conversa. Então, ó, como apresentar o seu grupo? Um exemplo aqui, ó. O grupo Maratona da Beleza é para você conseguir emagrecer até 8 quilos, recuperar sua autoestima e aumentar sua satisfação pessoal, mesmo que você sofra de ansiedade ou compulsão alimentar, tá? Então, se a pessoa sofre de ansiedade e compulsão e quer emagrecer, né, quer precisar emagrecer, ela vai falar, nossa, que legal, como que funciona? Me fala mais. E aí eu vou ter a oportunidade de me aprofundar. Se eu já chegar falando, olha, aí a pessoa fala, como funciona? Se você já chegar falando as características do grupo, é um grupo com tantas semanas, que vai funcionar em tal data, que tem tal preço, que vai ter... A pessoa já perde o interesse. Agora, se você fala desse jeito aqui, que ela vai conseguir emagrecer, recuperar a autoestima, mesmo que ela sofra disso e daquilo, ela vai falar, nossa, interessante. Aí, quando ela desperta mais interesse, aí sim você pode falar das características. Porque aí não corre o risco da pessoa, né, se desinteressar. E como conduzir a venda, né? E aí ela fala, nossa, que interessante, me fala mais, né? Ou então, como que eu faço? Aí você fala assim, deixa eu só entender melhor a sua situação para saber se esse grupo realmente vai te atender, se realmente é o mais interessante para você, tá? Então, você precisa fazer a pergunta. É muito importante que você faça perguntas, porque quem pergunta controla a conversa. Então, se seu grupo já está com inscrições abertas, você precisa começar a conversa com um gancho e já transformar em perguntas. Tá? Então, você fala ali, ó, como que funciona o grupo? Olha, meu grupo é para você conseguir emagrecer até 8 quilos, recuperar sua autoestima, aumentar sua satisfação pessoal, mesmo que você sofra de ansiedade e compulsão alimentar. É interessante para você? Você acha que é interessante para você? Aí se a pessoa fala, nossa, muito, e como que funciona? Aí você vai falar, deixa eu entender melhor qual que é a sua situação, só para eu ver se o grupo realmente vai te ajudar. Conta para mim, quanto que você está precisando emagrecer? Ah, eu quero emagrecer uns 10 quilos. Ok, e quanto você gostaria de emagrecer até o final do ano, por exemplo, né? Vamos supor que esse grupo está no início, está ali no último trimestre. Ou então, quanto você gostaria de emagrecer até o carnaval? Ah, se é o carnaval que falta um pouco mais de um mês, eu queria emagrecer pelo menos uns 5 quilos até o carnaval, um exemplo. Legal, entendi, fulana. E você vai desenvolvendo uma conversa. E conta pra mim, por que que você quer tanto emagrecer? O que que tá te incomodando? É no seu corpo? É sua saúde? Conta pra mim, o que que você tá sentindo que tá te fazendo buscar esse tipo de ajuda? E aí a pessoa vai te falar, e você fala, nossa, entendi, é muito complicado mesmo. E olha, conta, me fala mais, o que é que muda na sua vida se você conseguir esses 5 quilos até o carnaval? O que é que isso vai te trazer de bom? Imagina que chegou o carnaval e você já emagreceu. O que é que isso vai te trazer de bom? Ah, minha autoestima, eu vou ficar mais feliz na viagem. Enfim, ela vai te falar tudo que vai trazer de bom. E você vai prestando muita atenção, porque você vai usar todas essas respostas no final, na hora de falar o preço, entendeu?
Então, olha só, ela foi respondendo as suas perguntas, você coletou as informações dela e falou, né, entendeu melhor a situação dela, e aí você vai tentar agora gerar uma conexão, mostrando que entende o que ela está passando e que você sabe que existe um culpado para essa situação, tá? Então, olha só. Nossa, eu imagino quanto que essa situação de, por exemplo, de ficar se sentindo, né, com as roupas sem se servir são desconfortáveis. Aí aqui, ó, cite uma das coisas que a pessoa falou que mais a incomoda, tá? Então aqui, ó, imagina o quanto essa situação, e você fala exatamente o que ela te falou, sabe? Ela falou que o que mais incomoda é a roupa não servir, é a roupa não servir. Se é a barriga, é a barriga, tá? Se é a disposição, é a disposição. É exatamente o que ela falou. Eu imagino quanto essa situação de não poder colocar um biquíni na praia, vamos supor que foi o que a pessoa te falou, é desconfortável para você. A causa disso tudo, aí você vai encontrar um culpado, algo que você entenda que seria, né, um culpado, um inimigo em comum e que tem a ver com o seu método, tá? Eu falava muito assim, ó, a causa disso tudo é compulsão alimentar, que está te impedindo de avançar em sua. Desculpa. A causa disso tudo é a compulsão alimentar, que está te impedindo de alcançar em suas tentativas de emagrecer. Por que que eu falava que era da compulsão alimentar? Porque eu trabalhava muito com pessoas que tinham essa compulsão e eu trabalhava muito a mentalidade através das técnicas de coaching, entendeu? Então, lá na frente, meu método iria contemplar isso. Agora, se você não contempla isso, você pode falar, a causa disso tudo é a falta de conhecimento, a pessoa que não entende sobre nutrientes, sobre alimentação, e às vezes até passando fome para emagrecer, mas faz piorar, o metabolismo fica mais lento e você aí que você não emagrece mesmo, entendeu? Mas sempre encontra um culpado em comum que tenha a ver com o que a pessoa está passando, mas que também tenha a ver com a solução que você vai dar. Ficou claro isso? E aí, nesse caminho, você já falou, a pessoa já se sentiu assim, nossa, ela me entendeu e ainda falou que a culpa não é minha, a culpa é da compulsão, né? Um exemplo. Ou a culpa é da ansiedade, ou a culpa é da falta de conhecimento, né? Realmente eu não sei exatamente. E na internet, hoje em dia, a gente fica mais confusa do que, na verdade, obtém a informação, né? Porque é tanta coisa, cada lugar fala uma coisa. E aí, aqui você vai dar continuidade a isso, tá? Você falou do inimigo em comum e agora você vai contar uma história. Essa história, ela pode ser sua, da sua vida, pode ser de algum cliente seu, tá? E tem que ter um resultado que seja próximo ao que a pessoa que está falando com você disse que deseja. Por que falar de história? Porque a história gera identificação, aumenta a conexão e todo mundo presta atenção em história. Já reparou? Se eu falar aqui que eu vou contar uma história para vocês, vocês vão ficar esperando, vão ficar querendo. Você fala assim, gente, no final do curso eu vou te contar uma história de qual foi a pior situação que eu já sofri durante a condução de um grupo de emagrecimento. Vocês vão ficar assim, nossa, eu quero saber, eu quero saber. Né? Cada aula você fala, que hora que vai chegar a história? Porque ser humano gosta de história, nossa mente se conecta com história. Tá? Então, olha só como que você vai apresentar essa história. Você já perguntou, fez as perguntas para ela, você já falou que existe um culpado, um inimigo em comum, e agora você vai dar continuidade assim. Olha, mas fica tranquila, essa situação é simples de resolver. Eu tive uma cliente. Ah, detalhe: simples não é sinônimo de fácil, tá? Não precisa ter medo de usar essa palavra. Simples é simples porque se a pessoa seguir o método, ela realmente vai ter resultado. Agora, se é fácil, não dá para falar que é fácil, não é verdade? Então, ó, fica tranquila, essa situação é simples de resolver. Eu tive uma cliente que estava na mesma situação que você. Já tinha tentado, e aí você vai mencionar algo que seja muito parecido com o que ela falou que já tentou, tá? Mas não funcionou. Depois que ela entrou no meu grupo, ela aprendeu, aí você cite algo que você vai usar em seu método. E em apenas tanto tempo, você fala o tempo do seu grupo. Ela emagreceu tantos quilos, mencione um resultado próximo ao que a pessoa está buscando, e já até voltou a usar muitas das roupas que estavam guardadas porque não serviam. E ali no final você vai mostrar esse benefício que eu estou falando aqui das roupas, ele tem que ser algo que conecte com o desejo da pessoa, tá? Geralmente, nesse momento aqui, a pessoa ela fala assim: nossa, me conta mais, e como que eu faço? E quanto custa? Muitas vezes a pessoa fica tão interessada porque você acolheu ela, falando que entendia, você disse que existe um inimigo em comum, mostrando que é simples de resolver, tipo assim, nossa, então ela sabe me ajudar. E aqui você ainda falou para ela uma história de sucesso parecida com o que ela está passando, na hora ela já fica assim, tá, e quanto custa?
Se ela te interromper e você ainda não tiver terminado de falar da história, não tem problema, manda ver, tá? Porque esse é o momento da venda, na hora que ela te interrompe. Se ela não te interromper, você dá prosseguimento conforme o script aqui, ó. Você vai apresentar a proposta, né? Então, ó, na hora de apresentar a proposta, você precisa relembrar o principal desejo da pessoa, que seria, no caso, o benefício principal da sua proposta, falar o preço e aguardar a reação da pessoa, tá? Olha só, o Grupo Maratona da Beleza terá duração de 12 semanas e o valor do investimento para você conquistar as suas roupas de volta é de tantos reais, que pode ser pago em até tantas vezes de tantos reais no cartão. Um exemplo de abordagem, tá? Então, aqui você falou do grupo, do tempo, do preço, relembrando o benefício principal e ainda falou já a forma de pagamento. Você tem ou não essa possibilidade. Se você quiser falar só do valor cheio, também pode. Então, se você quiser falar só o valor parcelado, vai depender do perfil do seu público. Falou o preço, espera a reação do cliente. Isso aqui, principalmente, se você tiver cara a cara com o cliente, tá? Se for no WhatsApp, é bom você fazer uma pergunta para conduzir o fechamento, porque às vezes a pessoa fica assim e some. Se você faz uma pergunta, o cérebro humano ele tem dificuldade de ignorar uma pergunta, então a pessoa vai te responder. Aí você fala assim, agora me conta, o que você achou? Já posso te enviar o link de inscrição? Se for no WhatsApp, você faz essa pergunta. Até quantas vezes o cartão? Você gostou? Posso te enviar o link de inscrição? Que aí ela vai ter que te responder se sim, se não, se pode enviar, se não pode enviar, tá? E aí você não vai ficar no vácuo. E aí, após apresentar a proposta, essa pessoa vai ter 3 reações. Ok, pode enviar, eu quero fechar. Ou ela vai falar, tem como parcelar em menos vezes, sem juros? Ou então, tem como eu parcelar no boleto? Ela vai tentar negociar outra forma de pagamento, caso ela não tenha o valor para pagar à vista, ou nem aquela forma que você já deixou clara lá na mensagem. Ou ela pode falar que vai pensar e te fala depois, tá? Vou falar com alguém, te retorno. Se acontecer a terceira opção, que é a pessoa falar que vai pensar, você vai responder assim. Tudo bem. Você pode me dar a resposta até amanhã? Defina um prazo curto de preferência. Fala, é porque eu tenho poucas vagas e preciso fechar logo a turma, mas se você falar que me dá a resposta até amanhã, eu seguro a sua vaga até amanhã, tá? Por que isso? Se a pessoa não retornar no prazo que vocês combinaram, você tem a legalidade de chegar nela e falar, oi fulano, eu tô aguardando sua resposta, imagino que possa ter esquecido por conta da correria, você pode me dar a resposta? O que você decidiu com relação ao grupo? Eu só tenho mais uma vaga e tem outras pessoas querendo, eu quero saber se essa vaga ainda pode ser sua ou não, por exemplo, ou aconteceu alguma coisa. Enfim, você vai precisar ter um retorno daquela pessoa, né? Então você vai poder entrar em contato. Agora, se você não fala nada, fica chato, né? Parecendo que a gente está insistente. Então, sempre, se a pessoa falar que vai pensar, pede um prazo, e se ela não te retornar dentro daquele prazo, você tem total liberdade de entrar em contato. E aí, vamos supor que a pessoa falou, não, beleza, pode entrar em contato comigo amanhã, até amanhã à tarde. Aí, no outro dia, à noite, se a pessoa não entrou em contato, aí você vai entrar em contato com ela, tá? Mas ali, para finalizar a conversa ali, naquele momento, você vai dar uma outra mensagem que gere reconexão. Por quê? Você gerou toda uma conexão no momento em que a pessoa entrou em contato, que você falou, olha, meu grupo é para que você consiga isso e isso sem precisar disso. Lembra? Gerou uma conexão, a pessoa se interessou, você fez perguntas, ela se abriu, respondeu. Tudo isso está aumentando a sua conexão com aquele cliente. E aí você ouviu as respostas, acolheu, falou que entende, que existe um inimigo em comum, contou uma história de sucesso parecida para motivar ela. Ela interessou, falou, nossa, eu quero, e como funciona, qual o preço? Aí você foi, deu o preço, e ela não tem como pagar, vamos supor que ela não tem cartão, não tem dinheiro, então ela fala que vai ter que falar com o marido, alguma coisa assim, é como se toda aquela conexão que você gerou durante o início da conversa até aqui fizesse assim, ó, desconectasse. Pelo fato dela não ter a condição de finalizar naquele momento, entendeu? E aí, para reconectar, para não terminar a conversa naquele climão, depois de você marcar com ela um período para você ter a resposta, você vai falar isso aqui, ó. Olha, tem momentos na vida que temos que tomar decisões e ir realmente em busca do que se quer, em busca do que queremos.
Eu acredito que você tem grande potencial para conquistar o seu guarda-roupa de votos. Um exemplo, tá? Mencione o que ela falou, o desejo principal. E talvez essa seja a hora de começar a pensar um pouquinho mais em você, viu? Vou ficar aguardando a sua resposta. Essa mensagem já gera de novo uma aproximação. Então a pessoa vai, mas não mais com aquele climão, com aquele gelo que gerou quando você falou o preço, ela não teve condições de falar que ia fechar. Tá bom? Então, é isso. O que nós fizemos aqui? Isso aqui eu te passei um script de venda. Esse script você pode treinar ele para utilizar no cara a cara, se você for falar com as pessoas, né? Se alguém perguntar na rua. É importante você entender essa sequência. Gancho, que é, né, aquela apresentação rápida do seu grupo para chamar a atenção. Perguntas, para você se conectar e entender melhor quais são as dores e necessidades do cliente. Depois, entender que acolher a pessoa, né, gerar conexão acolhendo e dizendo que sabe quem é o inimigo comum. Depois, a história. Por fim, o preço, sempre relembrando o benefício principal, tá? E depois, se a pessoa teve a reação 3 de vai te dar a resposta depois, você pede um prazo e finaliza com essa reconexão, tá? É uma sequência para você usar tanto no cara a cara, no presencial, quanto ali no WhatsApp, nas redes sociais, o meio que você escolher para responder as pessoas que se interessarem pelo seu programa, tá bom? Na próxima aula eu vou falar sobre dicas de postagens para venda, então não perca. Não deixe de ver. Já já a gente continua.